No meio do gelo implacável do norte, um garoto cego lia o mundo com os dedos. Mas naquela manhã, algo que o vento trouxe até sua porta mudaria tudo. E nem os livros nem a neve o prepararam para o que viria. O vento cortante do norte canadense soprava através das ruas estreitas de Whitehorse, uma pequena cidade encravada nas vastas planícies geladas do Yukon. Era uma manhã de janeiro particularmente cruel, onde o termômetro marcava 30 graus negativos e o ar era tão frio que queimava os pulmões de quem ousava respirar profundamente. A neve acumulada durante semanas formava montanhas brancas ao longo das calçadas, criando um labirinto gelado que transformava cada caminhada em uma aventura perigosa. As casas de madeira, pintadas em cores vibrantes para combater a monotonia do inverno eterno, exalavam fumaça de suas chaminés como dragões adormecidos. O vapor se elevava em colunas retas antes de ser dispersado pelo vento implacável, criando uma névoa fantasmagórica que pairava sobre a cidade como um manto de mistério. Era um cenário que poderia ter saído de um conto de fadas sombrio, onde a natureza reinava suprema e os humanos lutavam diariamente apenas para sobreviver. Nesse ambiente hostil e desafiador, onde cada dia era uma batalha contra os elementos, vivia Jefferson Williams, um garoto negro de 15 anos que havia nascido cego em um mundo que já era naturalmente difícil de navegar. Sua casa, uma construção modesta de madeira pintada de azul desbotado, ficava na periferia da cidade, onde as famílias de menor renda se aglomeravam em uma comunidade unida pela necessidade e pela solidariedade mútua. A residência dos Williams era pequena, mas acolhedora, com apenas 3 cômodos que abrigavam Jefferson, sua mãe Sarah e sua avó Martha. Não havia luxos ou comodidades modernas. O aquecimento vinha de um fogão a lenha antigo que precisava ser alimentado constantemente. A água quente era um privilégio raro e a eletricidade funcionava de forma intermitente durante as tempestades de neve mais severas. Mas o que a casa carecia em conforto material, sobrava em amor e determinação. As paredes de madeira estavam cobertas com estantes improvisadas, repletas de livros em braille que Jefferson havia conseguido ao longo dos anos através de doações, bibliotecas e programas governamentais. Cada volume era um tesouro precioso, manuseado com o cuidado de quem compreende o valor inestimável do conhecimento. Jefferson Williams não era um adolescente comum. Apesar de sua juventude e das circunstâncias desafiadoras que cercavam sua vida, ele possuía uma inteligência extraordinária que brilhava como uma estrela em meio à escuridão de sua condição visual. Seus dedos ágeis deslizavam pelos pontos em relevo dos livros em braille com uma velocidade que impressionava até mesmo os educadores mais experientes, absorvendo conhecimento com uma fome insaciável que parecia nunca se satisfazer. O jovem havia desenvolvido uma rotina rigorosa de estudos que começava antes do amanhecer e se estendia até altas horas da madrugada. Enquanto outros adolescentes de sua idade se preocupavam com jogos, redes sociais ou entretenimento, Jefferson mergulhava profundamente em livros de matemática avançada, física quântica, literatura clássica, história mundial e filosofia. Sua mente era como uma esponja que absorvia cada conceito, cada teoria, cada ideia com uma compreensão que ia muito além de sua idade cronológica. Mãe, dizia ele frequentemente para Sarah, o conhecimento é a única riqueza que ninguém pode nos tirar. É a única herança que posso deixar para o mundo. Suas palavras carregavam uma maturidade que contrastava dramaticamente com sua aparência jovem, revelando uma alma antiga em um corpo adolescente.
Sarah Williams, uma mulher de 40 anos que trabalhava como faxineira em 3 empregos diferentes para sustentar a família, observava o filho com uma mistura de orgulho e preocupação. Ela via o brilho excepcional de Jefferson, mas também temia que suas aspirações fossem grandes demais para as limitações impostas por sua condição financeira e social. "Meu filho", ela costumava dizer, "você tem um dom especial. Mas lembre-se de que o mundo lá fora pode não estar pronto para reconhecer sua grandeza." Suas palavras eram carregadas de uma sabedoria nascida da experiência de uma vida inteira de dificuldades e discriminação. A avó Marta, uma senhora de 75 anos que havia migrado do sul dos Estados Unidos décadas atrás em busca de uma vida melhor, era a contadora de histórias da família. Ela passava horas narrando para Jefferson contos sobre seus ancestrais, sobre a luta pelos direitos civis, sobre a importância da educação como ferramenta de libertação. Suas histórias plantavam sementes de determinação no coração do neto, alimentando seus sonhos de um futuro melhor. Mas havia algo mais em Jefferson que o diferenciava de outros jovens brilhantes. Ele possuía uma conexão especial com os animais que beirava o sobrenatural. Desde pequeno ele havia demonstrado uma capacidade inexplicável de se comunicar com criaturas de todas as espécies, como se falasse uma linguagem universal que transcendia as barreiras entre humanos e animais. Pássaros pousavam em seus ombros, gatos selvagens se aproximavam para receber carícias, e até mesmo os cães mais agressivos da vizinhança se acalmavam em sua presença. Enquanto Jefferson vivia sua vida de simplicidade e dedicação aos estudos na pequena White Horse, do outro lado do continente, em uma mansão de vidro e aço que se erguia majestosamente sobre as colinas de Vancouver, vivia Alexander Winters, um bilionário de 52 anos que havia construído um império tecnológico que se estendia por todo o globo. Alexander era um homem de aparência imponente, com cabelos prateados perfeitamente penteados, olhos azuis gelados, como o inverno canadense, e uma postura que irradiava poder e autoridade. Vestido sempre com ternos feitos sob medida por alfaiates londrinos, ele era a personificação do sucesso capitalista, moderno, frio, calculista e completamente desconectado das realidades enfrentadas pela população comum. Sua mansão era um monumento ao excesso e à ostentação. Com 40 cômodos distribuídos em 5 andares, a propriedade incluía uma piscina aquecida, uma academia privativa, um cinema particular, uma biblioteca com primeiras edições raras e uma garagem que abrigava uma coleção de carros esportivos que valia mais do que o orçamento anual de muitas cidades pequenas. Mas toda essa riqueza material não havia trazido felicidade para Alexander. Divorciado há 10 anos, sem filhos e com poucos amigos verdadeiros, ele vivia uma existência solitária e vazia, preenchida apenas por negócios e aquisições empresariais. Sua única fonte de prazer genuíno era a comida gourmet. Ele era conhecido por sua paixão por iguarias raras e caras, especialmente carnes exóticas preparadas pelos melhores chefes do mundo. Alexander havia desenvolvido ao longo dos anos uma obsessão particular por um tipo específico de sanduíche de carne de alce defumada, temperada com especiarias importadas do Tibete e servida em pão artesanal feito com farinha orgânica. Era uma iguaria que custava mais de $500 por porção e que ele consumia religiosamente sempre que viajava para regiões onde a carne de alce era disponível. Em Mincer, uma manhã particularmente gelada de janeiro, Alexander recebeu uma ligação que mudaria para sempre o curso de sua vida. Seu assistente pessoal, Marcos, informou-o sobre uma oportunidade de negócio única que havia surgido no norte do Canadá.
uma empresa de mineração que havia descoberto depósitos de lítio extremamente valiosos nas proximidades de Whitehorse. Senhor Winters, disse Marcus com a eficiência robótica que caracterizava todos os funcionários de Alexander, os proprietários da mina estão dispostos a vender por uma fração do valor real. É uma oportunidade que não podemos deixar passar. Mas eles insistem em uma reunião presencial. Aparentemente, são pessoas antigas que não confiam em videoconferências ou contratos digitais. Alexander suspirou com irritação. A ideia de viajar para uma cidade pequena e primitiva no meio do nada não o agradava. Mas os números eram tentadores demais para ignorar. A aquisição daquela mina poderia adicionar bilhões ao seu patrimônio líquido e garantir o controle de uma das substâncias mais valiosas da era moderna. Prepare o jato particular, ordenou ele, e certifique-se de que o chefe prepare meu sanduíche especial de alce para a viagem. Vou precisar de algo familiar para suportar essa expedição ao fim do mundo. A decisão de levar seu sanduíche favorito foi tomada por pura necessidade de conforto psicológico. Alexander havia desenvolvido ao longo dos anos uma dependência emocional de suas iguarias favoritas, usando-as como âncoras de estabilidade em ambientes que não controlava completamente. O sanduíche de alce representava sua zona de conforto, uma conexão com o luxo e a sofisticação que definiam sua identidade. O jato particular de Alexander pousou no pequeno aeroporto de Whitehorse em uma manhã que prometia ser a mais fria do ano. O vento uivava através das pistas de pouso como um fantasma faminto, e a neve caía em flocos grossos que reduziam a visibilidade a poucos metros. Era o tipo de clima que fazia os locais se refugiarem em suas casas e esperarem que a tempestade passasse. Mas Alexander não tinha tempo para esperar. Seus negócios não paravam por causa do clima, e ele havia programado a reunião para aquela manhã específica, vestindo um casaco de pele de raposa, que custara mais do que muitas pessoas ganhavam em um ano. Ele desceu do avião carregando uma caixa térmica especial que continha seu sanduíche de alce defumada. O contraste entre o bilionário e a cidade era gritante. Enquanto Alexander representava o ápice da sofisticação urbana e do poder financeiro, Whitehorse era um bastião da simplicidade rural e da vida comunitária. Os poucos habitantes que se aventuravam pelas ruas naquela manhã gelada pararam para observar o estranho visitante que se dirigia para o centro da cidade. A limusine blindada que havia sido especialmente enviada de Vancouver para transportar Alexander deslizava pelas ruas cobertas de neve como uma nave espacial alienígena em um mundo primitivo. Seus vidros escuros impediam que qualquer pessoa visse o interior, mas todos sabiam que alguém muito importante e poderoso estava visitando sua pequena cidade. Jefferson, que caminhava cuidadosamente pelas ruas em direção à biblioteca municipal para sua sessão matinal de estudos, ouviu o ronco do motor potente da limusine muito antes de vê-la. Seus sentidos aguçados captaram imediatamente que algo incomum estava acontecendo. O som era diferente de qualquer veículo que circulava normalmente por Whitehorse, mais suave, mais refinado, mais caro. Deve ser alguém importante, murmurou ele para si mesmo, ajustando a mochila cheia de livros em braille que carregava religiosamente todos os dias. Sua curiosidade natural foi despertada, mas ele continuou seu caminho, focado em seus estudos e sem imaginar que aquele encontro casual mudaria sua vida para sempre. A reunião de Alexander com os proprietários da mina havia sido marcada para acontecer no único hotel decente de Whitehorse, um estabelecimento modesto, mas limpo, que servia como ponto de encontro para os poucos visitantes que a cidade recebia durante o ano.
O bilionário havia chegado com 15 minutos de antecedência, uma estratégia que sempre utilizava para avaliar o ambiente e estabelecer sua posição de poder antes que os outros participantes chegassem. Enquanto esperava na entrada do hotel, Alexander decidiu saborear seu sanduíche de alce defumada, uma ritual que sempre realizava antes de reuniões importantes para acalmar seus nervos e manter sua confiança. O aroma da carne exótica, misturado com as especiarias tibetanas, se espalhava pelo ar gelado como uma nuvem aromática que contrastava dramaticamente com os cheiros simples e naturais da cidade pequena. O que Alexander não sabia era que, a apenas alguns metros de distância, em um beco estreito entre duas lojas antigas, vivia uma matilha de 3 malamutes do Alasca, que haviam sido abandonados durante o inverno anterior. Estes cães magníficos, com suas pelagens espessas e olhos penetrantes, haviam sobrevivido ao inverno rigoroso, caçando pequenos animais e dependendo da bondade ocasional de moradores locais que deixavam restos de comida. Os malamutes, um macho dominante de pelagem cinza e branca, que os locais haviam apelidado de Storm, uma fêmea robusta de pelagem marrom chamada Tundra e um jovem macho de pelagem quase completamente branca, conhecido como Ghost. Eram criaturas selvagens que haviam perdido a confiança nos humanos após serem abandonados. Eles haviam se tornado cautelosos, desconfiados e potencialmente perigosos quando se sentiam ameaçados ou encurralados. O aroma do sanduíche de alce de Alexander atingiu as narinas aguçadas dos malamutes como um raio. Para cães que haviam passado meses se alimentando de restos e pequenas presas, o cheiro de carne fresca e temperada era irresistível. Storm foi o primeiro a detectar o aroma, suas orelhas se eriçando e seus músculos se tensionando enquanto ele tentava localizar a fonte daquele cheiro tentador. Os 3 malamutes emergiram do beco como fantasmas do Ártico, suas pelagens espessas os fazendo parecer ainda maiores e mais intimidadores contra o fundo branco da neve. Seus olhos, adaptados para a caça em condições extremas, fixaram-se imediatamente em Alexander, que segurava o sanduíche a poucos metros de distância. Storm, como o líder natural da matilha, avançou primeiro, seus passos cautelosos mas determinados. Tundra e Ghost flanquearam seu líder, criando um triângulo de aproximação que demonstrava a inteligência tática natural dos cães de caça árticos. Eles não estavam sendo agressivos por natureza malévola. Estavam sendo movidos pelo instinto de sobrevivência mais básico, a necessidade de se alimentar. Alexander, absorto em seus pensamentos sobre a reunião iminente, não percebeu imediatamente a aproximação dos cães. Quando finalmente os viu, emergindo das sombras do beco como criaturas de um pesadelo ártico, ele ficou paralisado pelo medo. Estes não eram cães domésticos brincalhões. Eram predadores selvagens, com olhos famintos fixados nele e em sua comida. "Meu Deus!", murmurou Alexander, sua voz tremendo com uma mistura de medo e incredulidade. Ele havia enfrentado muitos desafios em sua vida empresarial, mas nunca havia se encontrado cara a cara com predadores selvagens, que o viam como uma fonte potencial de alimento. Os malamutes começaram a cercar Alexander. Lentamente, seus movimentos coordenados, demonstrando a inteligência de matilha que havia sido refinada por milhares de anos de evolução. Storm emitiu um rosnado baixo, não de agressividade pura, mas de comunicação. Ele estava estabelecendo dominância e testando a reação do humano estranho. O que começou como uma aproximação cautelosa rapidamente se transformou em uma situação perigosa quando Alexander, movido pelo pânico, fez exatamente a coisa errada.
Em vez de permanecer calmo e imóvel, ele começou a recuar rapidamente, fazendo movimentos bruscos que ativaram o instinto de caça dos malamutes. Para os cães, os movimentos súbitos de Alexander foram interpretados como sinais de que ele era uma presa em fuga. Storm latiu uma vez, um som profundo e penetrante que ecoou pelas ruas geladas como um grito de guerra. Tundra e Ghost responderam imediatamente. Seus próprios latidos se juntando ao de seu líder em uma cacofonia selvagem que fez janelas se fecharem e pessoas correrem para se abrigar. O sanduíche de alce caiu da mão trêmula de Alexander, espalhando seu aroma tentador pela neve. Os cães, vendo a comida no chão, se tornaram ainda mais agitados, seus instintos de alimentação competindo com seus instintos de caça em uma mistura confusa de comportamentos que os tornava imprevisíveis e perigosos. "Ajudem-me!" gritou Alexander, sua voz quebrando com o terror que nunca havia experimentado antes. "Alguém faça alguma coisa!" Mas os poucos transeuntes que testemunhavam a cena estavam paralisados pelo medo, incapazes de se mover ou reagir diante da violência iminente que se desenrolava diante de seus olhos. O pânico tomou conta da rua. Pessoas gritavam, corriam em direções opostas, tropeçavam na neve, caíam e se levantavam desesperadamente tentando escapar da zona de perigo. O som dos latidos furiosos, misturado com os gritos humanos, criava uma cacofonia de terror que parecia anunciar o fim do mundo. Storm, agora completamente dominado por seus instintos primitivos, avançou em direção a Alexander com a determinação de um predador que havia identificado sua presa. Seus músculos poderosos se contraíram, preparando-se para o salto que poderia resultar em ferimentos graves ou até mesmo morte para o bilionário aterrorizado. Foi nesse momento de caos absoluto e desespero total que Jefferson, que caminhava tranquilamente em direção à biblioteca, ouviu os sons de pânico e compreendeu instintivamente que algo terrível estava acontecendo. Seus sentidos aguçados captaram não apenas os latidos agressivos dos cães, mas também o medo palpável das pessoas ao seu redor e algo mais: a fome desesperada e a confusão dos animais. Enquanto todos ao redor fugiam em pânico, Jefferson fez algo que desafiava toda lógica e bom senso. Ele caminhou deliberadamente em direção ao perigo. Sua bengala branca tocava o chão gelado em um ritmo constante e determinado, guiando-o através do caos como um farol de calma em meio à tempestade de terror. Mas Jefferson não se aproximou como um humano, tentando dominar animais selvagens. Ele se aproximou como alguém que compreendia a linguagem universal do medo, da fome e da sobrevivência. Seus anos de conexão especial com animais haviam lhe ensinado que a agressividade raramente era sobre maldade. Quase sempre era sobre necessidade, medo ou proteção. "Ei, pessoal", disse Jefferson, sua voz cortando através dos latidos e gritos como uma lâmina afiada. Mas não era uma voz de comando ou autoridade. Era algo muito mais poderoso. Era uma voz de compreensão, de empatia, de conexão genuína com a dor e o medo que os cães estavam experimentando. Os malamutes, que segundos antes pareciam demônios saídos do inferno ártico, pararam abruptamente quando ouviram a voz do adolescente. Havia algo na tonalidade, na cadência, na energia que emanava de Jefferson, que tocou algo profundo e primitivo em seus cérebros caninos. Era como se uma frequência especial tivesse sido ativada, uma frequência que falava diretamente aos seus instintos mais básicos de comunicação social. "Vocês estão com fome, não estão?" continuou Jefferson, aproximando-se lentamente dos cães, com movimentos deliberados e não ameaçadores. "Eu entendo. Vocês estão sozinhos, com frio, e viram algo que cheirava bem. Não há nada de errado em querer se alimentar.
Mas este homem não é sua comida. Ele é apenas alguém que estava no lugar errado, na hora errada. Storm, que momentos antes estava pronto para atacar Alexander, virou sua cabeça massiva em direção ao jovem que se aproximava. Seus olhos amarelos, que haviam brilhado com fúria primitiva, começaram a se acalmar gradualmente. Havia algo na presença de Jefferson que desarmava sua agressividade. Algo que falava a uma parte de sua natureza que havia sido esquecida durante meses de sobrevivência selvagem. O que aconteceu a seguir desafiou todas as expectativas e quebrou todas as regras do comportamento animal conhecido. Os 3 malamutes, que haviam sido transformados em predadores selvagens pela fome e pelo desespero, começaram a se acalmar gradualmente sob a influência hipnótica da voz de Jefferson. Jefferson estendeu sua mão lentamente em direção a Storm, o líder da matilha. Posso tocar você, grande amigo. Prometo que não vou machucá-lo. Só quero que você saiba que está seguro. Sua voz carregava uma sinceridade que era impossível de fingir, uma pureza de intenção que os cães reconheceram instintivamente. Storm, que nunca havia permitido que estranhos o tocassem desde que fora abandonado, hesitou por um momento. Seus instintos de sobrevivência lutavam contra algo mais profundo, uma necessidade primitiva de conexão social que havia sido suprimida por meses de isolamento e desconfiança. Lentamente, quase imperceptivelmente, Storm inclinou sua cabeça massiva e permitiu que Jefferson tocasse seu focinho. O contato foi elétrico, uma conexão que transcendeu todas as barreiras entre espécies. O cão fechou os olhos e, pela primeira vez desde seu abandono, experimentou algo que havia esquecido: confiança genuína em um ser humano. Tundra e Ghost, vendo seu líder se render à influência do jovem, aproximaram-se hesitantemente. Jefferson estendeu suas outras mãos para eles, oferecendo o mesmo carinho e compreensão que havia dado a Storm. Em poucos minutos, os 3 cães que haviam aterrorizado uma rua inteira estavam deitados na neve, recebendo carícias de um adolescente cego que havia conseguido o impossível. "Vocês são lindos", murmurou Jefferson, acariciando as pelagens espessas dos malamutes. "Vocês só precisavam de alguém que entendesse que por trás de toda essa força e ferocidade, vocês são apenas criaturas que querem ser amadas e cuidadas." Alexander ficou parado por longos minutos, observando a cena impossível que se desenrolava diante de seus olhos. Os cães que haviam tentado atacá-lo, que haviam representado uma ameaça mortal apenas momentos antes, estavam agindo como animais de estimação carinhosos na presença de um adolescente que eles haviam conhecido há apenas alguns minutos. Mas não era apenas o comportamento dos cães que o chocava. Era a presença do próprio Jefferson, sua calma inabalável diante do perigo, sua compaixão genuína por criaturas que haviam tentado machucá-lo, sua capacidade de ver além das aparências e conectar-se com a essência verdadeira dos seres ao seu redor. "Como você fez isso?", perguntou Alexander, sua voz tremendo com uma mistura de alívio, admiração e completa incredulidade. Ele havia testemunhado algo que desafiava toda a sua compreensão do mundo, algo que não podia ser explicado por lógica, dinheiro ou poder. Jefferson sorriu, continuando a acariciar os cães, que agora pareciam cachorrinhos gigantes em busca de afeto. "Eu não fiz nada especial, senhor. Só escutei o que eles estavam tentando dizer. Às vezes, quando não podemos ver com os olhos, aprendemos a ver com o coração. E o coração deles estava gritando por compreensão, não por violência." "Eles estavam com fome", continuou Jefferson, sua voz carregando uma sabedoria que parecia impossível em alguém tão jovem. "Provavelmente não comem uma refeição decente há dias, talvez semanas.
O cheiro da sua comida os atraiu. Mas quando você ficou com medo e começou a se mover rapidamente, eles interpretaram isso como um sinal de que você era uma presa. Não era maldade, era instinto de sobrevivência. Alexander olhou para o sanduíche de alce espalhado na neve, compreendendo pela primeira vez como sua iguaria cara havia quase custado sua vida. Então foi minha culpa, murmurou ele. Eu os atraí com a comida e depois os assustei com meu medo. Não foi culpa de ninguém, disse Jefferson gentilmente. Foi apenas um mal-entendido entre espécies. Vocês estavam falando línguas diferentes, mas agora que nos entendemos, podemos encontrar uma solução que funcione para todos. Você mora aqui em White Horse? Perguntou Alexander, genuinamente interessado em saber mais sobre o jovem extraordinário que havia acabado de salvar sua vida. Sim, senhor. Nasci e cresci aqui. Minha família não tem muito, mas temos uns aos outros. E isso é mais do que suficiente, respondeu Jefferson, com uma simplicidade que contrastava dramaticamente com a complexidade de sua personalidade. Alexander sentiu uma pontada de algo que não experimentava há anos: humildade. Aqui estava um jovem que havia crescido na pobreza, enfrentado desafios que ele nem conseguia imaginar. E ainda assim irradiava uma paz e contentamento que todo o seu dinheiro nunca havia conseguido comprar. E o que você faz? Estuda? Trabalha? Continuou Alexander, descobrindo que queria saber tudo sobre a vida desse jovem fascinante. Estudo, senhor, muito. Acredito que a educação é a única forma de mudar não apenas minha vida, mas também a vida de minha comunidade. Leio tudo o que consigo encontrar: matemática, ciências, literatura, filosofia. Meu sonho é conseguir uma bolsa de estudos para uma universidade e me tornar um pesquisador ou professor. A resposta atingiu Alexander como um raio. Aqui estava alguém que via a educação não como um meio de ganhar dinheiro ou status, mas como uma ferramenta para melhorar o mundo ao seu redor. Era uma perspectiva tão pura e altruísta que fez o bilionário questionar todos os valores que havia perseguido durante sua vida. E seus pais, eles apoiam seus estudos? Perguntou Alexander, genuinamente curioso sobre a estrutura familiar que havia produzido um jovem tão excepcional. Minha mãe trabalha muito para nos sustentar e minha avó me conta histórias que me inspiram a nunca desistir dos meus sonhos. Elas fazem sacrifícios enormes para que eu possa ter livros e materiais de estudo. Eu sei que elas às vezes passam fome para que eu possa ter o que preciso para aprender. A revelação foi como um soco no estômago de Alexander. Ele gastava mais em uma única refeição do que a família de Jefferson provavelmente via em um mês. E ainda assim, eles encontravam uma forma de priorizar a educação e o crescimento pessoal. Era uma lição de valores que nenhuma escola de negócios havia lhe ensinado. E os animais? Perguntou Alexander, observando como os malamutes permaneciam calmos e relaxados na presença de Jefferson. Você sempre teve essa habilidade especial com eles? Jefferson riu suavemente. Não é uma habilidade especial, senhor. É apenas uma questão de escutar com o coração, em vez de tentar controlar com a mente. Os animais são honestos. Eles não mentem sobre o que sentem ou o que precisam. Se você aprender a ouvir sua linguagem emocional, pode se conectar com eles de uma forma que vai além das palavras. Enquanto conversavam, Alexander começou a perceber que estava na presença de alguém verdadeiramente especial. Não era apenas a capacidade de Jefferson de se comunicar com animais que o impressionava. Era sua perspectiva sobre a vida, sua capacidade de encontrar significado e propósito apesar das dificuldades, sua compaixão genuína por todos os seres vivos. Jefferson, disse Alexander hesitantemente, posso fazer uma pergunta? Pessoal, como você mantém essa
essa paz interior, essa positividade, apesar de todas as dificuldades que enfrenta. O jovem ficou em silêncio por um momento, acariciando Storm enquanto considerava a pergunta. Acho que é porque aprendi que a felicidade não vem do que temos, mas do que somos, respondeu finalmente. Minha cegueira me ensinou a ver coisas que pessoas com visão perfeita muitas vezes perdem. Me ensinou a valorizar conexões genuínas, a apreciar pequenos momentos de beleza, a encontrar força na vulnerabilidade. Quando você não pode ver o mundo com os olhos, continuou Jefferson, você aprende a senti-lo com o coração. E o coração vê coisas que os olhos nunca poderiam detectar. Vê a bondade escondida atrás da raiva, a vulnerabilidade por trás da força, a necessidade de amor por trás da agressividade. Alexander ficou profundamente tocado pelas palavras do jovem. Aqui estava alguém que havia transformado o que muitos considerariam uma limitação em uma fonte de sabedoria e força. Era uma perspectiva que desafiava tudo o que Alexander havia acreditado sobre sucesso, poder e felicidade. Você me fez repensar muitas coisas sobre minha própria vida, admitiu Alexander. Eu passei décadas acumulando riqueza e poder, pensando que isso me traria felicidade. Mas você, que tem tão pouco em termos materiais, parece ter encontrado algo que eu ainda estou procurando. Jefferson sorriu. A riqueza verdadeira não está no que possuímos, Senhor. Está na nossa capacidade de tocar outras vidas, de fazer diferença no mundo, de encontrar propósito em nossa existência. Você tem recursos que eu nunca terei, mas eu tenho perspectivas que talvez possam ajudá-lo a usar esses recursos de forma mais significativa. A reunião de negócios de Alexander foi um fracasso completo, mas não pelas razões que ele poderia ter imaginado. Sentado na sala de conferências do hotel, cercado por homens que falavam sobre lucros e exploração mineral, sua mente estava completamente focada no encontro com Jefferson. As palavras do jovem ecoavam em sua cabeça como um mantra perturbador que questionava tudo em que ele havia acreditado durante décadas. Senhor Winters, o senhor está nos ouvindo? Perguntou um dos proprietários da mina, notando a distração óbvia do bilionário. Alexander piscou, voltando à realidade da sala de conferências. Desculpem-me, mas preciso cancelar esta reunião. Surgiu algo mais importante, que requer minha atenção imediata. Os homens ficaram chocados. Eles haviam viajado centenas de quilômetros para aquele encontro, e Alexander estava simplesmente saindo sem explicação. Mas o bilionário não se importava mais com suas reações ou com o negócio que havia parecido tão importante apenas algumas horas antes. Ele saiu do hotel e caminhou pelas ruas geladas de Whitehorse, algo que nunca havia feito em nenhuma cidade que visitava. Normalmente ele se movia apenas em veículos blindados, de um ambiente controlado para outro, sem nunca realmente experimentar os lugares que visitava. Mas agora ele queria sentir o frio, ouvir os sons, cheirar os aromas que faziam parte da vida diária de Jefferson. Os três Malamutes o seguiam a uma distância respeitosa, ainda sob a influência calmante do encontro com o jovem. Storm, Tundra e Ghost haviam formado uma espécie de escolta improvisada, como se reconhecessem que Alexander era agora parte da mesma comunidade que havia acolhido Jefferson. Alexander passou o resto do dia explorando Whitehorse, conversando com moradores locais, visitando estabelecimentos comerciais, tentando entender como uma comunidade tão pequena e aparentemente simples havia produzido alguém como Jefferson. O que ele descobriu o chocou profundamente. Na biblioteca municipal, ele encontrou a bibliotecária, uma senhora de meia-idade chamada Margaret, que conhecia Jefferson desde criança. "Ah, você conheceu nosso pequeno gênio", disse.
ela com um sorriso caloroso quando Alexander mencionou o nome do jovem. Jefferson é uma das pessoas mais especiais que já conheci. Ele vem aqui todos os dias, sem exceção, desde que tinha 7 anos. Lê mais livros em um mês do que a maioria das pessoas lê em um ano. E sua família? Como eles conseguem apoiar seus estudos? Perguntou Alexander, genuinamente curioso. Margaret suspirou. Sarah, a mãe dele, trabalha 3 empregos para manter a família. Ela limpa escritórios de madrugada, trabalha em uma lanchonete durante o dia e faz faxinas em casas particulares à noite. A avó Martha cuida de Jefferson quando Sarah está trabalhando e conta para ele histórias que alimentam seus sonhos. A revelação foi devastadora para Alexander. Aqui estava uma família que sacrificava tudo pela educação de um filho, enquanto ele gastava fortunas em luxos desnecessários, sem nunca pensar no impacto que poderia ter na vida de outras pessoas. E o futuro dele? Ele tem chances reais de conseguir uma bolsa de estudos? Continuou Alexander. Jefferson é brilhante, mas as oportunidades são limitadas para alguém em sua situação. Ele precisa de equipamentos especializados, livros em braille que são caros e acesso a programas educacionais que simplesmente não existem aqui. Ele tem o potencial para mudar o mundo, mas pode nunca ter a chance de fazê-lo. Mais tarde naquele dia, Alexander decidiu investigar a origem dos 3 malamutes que haviam quase o atacado. Seguindo as indicações de moradores locais, ele descobriu a triste história por trás dos cães que agora o seguiam devotamente. Storm, Tundra e Ghost haviam pertencido a uma família de turistas ricos que havia visitado Whitehorse no inverno anterior para uma expedição de trenó puxado por cães. Quando a expedição terminou e chegou a hora de voltar para casa, a família decidiu que seria muito caro e complicado transportar os cães de volta para sua cidade natal. Simplesmente os abandonaram, deixando-os para se virarem sozinhos no clima ártico brutal. Foi terrível, contou uma moradora local chamada Betty, que havia testemunhado o abandono. Os cães ficaram esperando por dias no local onde foram deixados, achando que seus donos voltariam. Quando finalmente compreenderam que haviam sido abandonados, eles se tornaram selvagens, sobrevivendo como podiam. A história tocou profundamente Alexander. Aqui estava um exemplo perfeito de como pessoas ricas e privilegiadas podiam descartar seres vivos como objetos descartáveis quando se tornavam inconvenientes. Era um espelho cruel de sua própria atitude em relação às pessoas que trabalhavam para ele, vistas apenas como recursos a serem utilizados e descartados quando necessário. A comunidade tentou ajudar, continuou Betty. Mas os cães haviam perdido a confiança nos humanos. Eles se tornaram agressivos e perigosos, atacando qualquer um que tentasse se aproximar. Muitas pessoas queriam que eles fossem sacrificados, mas Jefferson sempre dizia que eles só precisavam de alguém que entendesse sua dor. Naquela noite, sozinho em sua suíte no hotel, Alexander fez algo que não fazia há décadas. Ele refletiu profundamente sobre sua vida, suas escolhas e o homem que havia se tornado. Olhando pela janela para as ruas geladas de Whitehorse, ele viu um mundo completamente diferente daquele em que vivia. Ele pensou em sua infância, quando havia sido um jovem idealista cheio de sonhos de mudar o mundo através da tecnologia. Lembrou-se de como havia gradualmente perdido essa visão, substituindo-a por uma obsessão com lucro e poder que havia consumido sua alma lentamente. Os 3 malamutes estavam deitados em seu quarto. O gerente do hotel havia feito uma exceção especial quando soube da história do resgate. Os cães estavam mais calmos do que provavelmente haviam estado em meses, como se a presença de Alexander os lembrasse da conexão que haviam feito com Jefferson.
Como um adolescente cego conseguiu ver mais claramente do que eu, murmurou Alexander para si mesmo. Como alguém que tem tão pouco conseguiu me ensinar tanto sobre o que realmente importa na vida? A resposta veio a ele gradualmente, como uma aurora lenta, quebrando através da escuridão. Jefferson não havia sido corrompido pela riqueza, pelo poder ou pela capacidade de controlar outros. Sua deficiência visual o havia forçado a desenvolver outros sentidos, incluindo uma sensibilidade emocional e espiritual que Alexander havia perdido há muito tempo. Na manhã seguinte, Alexander tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas também a vida de Jefferson e de toda a comunidade de Whitehorse. Ele cancelou todos os seus compromissos, instruiu seu piloto a aguardar ordens indefinidamente e foi procurar a família Williams. A casa da família era ainda mais modesta do que ele havia imaginado. Quando Sarah abriu a porta e viu o homem elegantemente vestido parado em sua varanda, acompanhado por 3 malamutes enormes, ela ficou visivelmente nervosa. "Posso ajudá-lo, senhor?" perguntou ela, secando as mãos no avental que usava para limpar a casa. "Meu nome é Alexander Winters e gostaria de falar com vocês sobre Jefferson. Ele salvou minha vida ontem e eu gostaria de retribuir de alguma forma." Sarah convidou Alexander para entrar, e ele se viu em um ambiente que era o oposto completo de sua mansão luxuosa. A casa era pequena, simples, mas irradiava um calor e amor que sua propriedade nunca havia possuído. As estantes improvisadas estavam repletas de livros em braille, e havia evidências por toda e parte da dedicação da família à educação de Jefferson. Quando Jefferson apareceu, vindo de seu quarto onde havia passado a manhã estudando, Alexander sentiu novamente aquela sensação de estar na presença de alguém verdadeiramente especial. "Olá, Sr. Winters", disse Jefferson com um sorriso genuíno. "Como estão nossos amigos de 4 patas hoje?" A pergunta simples, mas cheia de carinho genuíno pelos cães que haviam tentado atacá-lo, foi a gota d'água para Alexander. Aqui estava um jovem que se preocupava com o bem-estar de criaturas que haviam representado uma ameaça para ele, demonstrando uma capacidade de perdão e compaixão que era quase sobre-humana. Os 3 malamutes imediatamente se aproximaram de Jefferson, suas caudas balançando com uma alegria que Alexander nunca havia visto neles. Era como se eles reconhecessem nele não apenas alguém que os havia acalmado, mas alguém que verdadeiramente os compreendia e se importava com eles. "Jefferson", disse Alexander, sua voz carregada de uma emoção que ele não sabia que ainda possuía, "eu gostaria de fazer uma proposta para você e sua família. Mas primeiro, preciso contar algo sobre mim mesmo." Alexander passou a próxima hora contando sua história. Como havia começado como um jovem idealista, como havia gradualmente perdido sua humanidade na busca pelo sucesso, como havia se tornado uma pessoa que ele próprio não reconhecia mais. Ele falou sobre sua solidão, sua vida vazia e como o encontro com Jefferson havia despertado algo em seu coração que ele pensava estar morto para sempre. "Eu construí um império, mas perdi minha alma no processo", admitiu ele. "Você me mostrou ontem que existe uma forma diferente de ver o mundo, uma forma que eu havia esquecido completamente. Quero aprender com você, mas também quero ajudá-lo a alcançar seus sonhos." A proposta de Alexander foi além de qualquer coisa que a família Williams poderia ter imaginado. Ele queria estabelecer uma fundação educacional em nome de Jefferson, dedicada a apoiar jovens talentosos de comunidades carentes. Queria financiar integralmente a educação de Jefferson, desde equipamentos especializados até as melhores universidades do mundo. Mas mais do que isso, ele queria que Jefferson se tornasse seu conselheiro pessoal,
ajudando-o a transformar sua empresa de uma máquina de lucro em uma força para o bem no mundo. Ele havia percebido que toda sua riqueza e poder eram inúteis sem propósito e direção moral. "Eu não quero apenas dar dinheiro para você", explicou Alexander. "Quero aprender com você. Quero que você me ensine como ver o mundo com o coração, como você faz. Quero que você me ajude a me tornar a pessoa que deveria ter sido desde o início." E havia mais uma coisa. Alexander queria adotar oficialmente os 3 malamutes, transformando-os de cães abandonados em embaixadores de sua nova filosofia de vida. Ele havia visto como eles respondiam a Jefferson e queria que eles se tornassem símbolos de como o amor e a compreensão podem transformar até mesmo as naturezas mais feridas. 6 meses depois daquele encontro transformador, a vida de todos os envolvidos havia mudado de forma radical e permanente. Jefferson estava estudando em uma das melhores escolas preparatórias do Canadá, equipada com toda a tecnologia assistiva mais avançada disponível. Mas ele não havia abandonado Whitehorse. Ele voltava regularmente para trabalhar com a fundação que Alexander havia estabelecido. A Fundação Jefferson Williams havia se tornado um farol de esperança para jovens talentosos de comunidades carentes em todo o norte do Canadá. Com recursos praticamente ilimitados e a orientação sábia de Jefferson, a Fundação estava transformando vidas e criando oportunidades que antes eram impensáveis. Alexander havia mudado sua empresa de forma radical, transformando-a de uma corporação focada apenas no lucro em uma organização dedicada ao desenvolvimento sustentável e à responsabilidade social. Seus funcionários, inicialmente céticos sobre as mudanças, logo descobriram que trabalhar para uma empresa com propósito era muito mais gratificante do que simplesmente gerar lucros. Mais importante, Alexander havia encontrado a paz interior que havia buscado inconscientemente durante toda a sua vida adulta. Storm, Tundra e Ghost haviam se tornado seus companheiros constantes, embaixadores de terapia em hospitais e escolas, símbolos vivos de como o amor e a compreensão podem transformar até mesmo as naturezas mais feridas. Sarah Williams havia deixado seus 3 empregos e agora trabalhava como diretora administrativa da fundação, usando sua experiência de vida para identificar e apoiar famílias que passavam por dificuldades similares às que ela havia enfrentado. A avó Marta havia se tornado a contadora oficial de histórias da fundação, inspirando jovens com suas narrativas sobre perseverança e esperança. Em uma noite especial de inverno, exatamente 1 ano após o encontro que havia mudado tudo, Jefferson deu uma palestra na universidade local sobre a linguagem universal do coração, como a comunicação transcende espécies. O auditório estava lotado com estudantes, professores, empresários e membros da comunidade que haviam vindo ouvir o jovem que havia se tornado uma lenda local. Muitas pessoas me perguntam como consegui acalmar aqueles cães naquele dia, disse Jefferson, sua voz carregando a mesma sabedoria que havia impressionado Alexander desde o primeiro encontro. A resposta é simples. Eu ouvi o que eles estavam realmente dizendo. Eles não estavam sendo agressivos por maldade. Eles estavam com fome, confusos, abandonados em um mundo que não compreendiam. Alexander, sentado na primeira fila, sorriu ao ouvir as palavras que haviam mudado sua vida. Ao lado dele, Storm, Tundra e Ghost dormiam peacefully, símbolos vivos da transformação que era possível quando o amor substitui o medo. Todos nós temos lobos internos que uivam quando estamos perdidos, continuou Jefferson. A diferença é que alguns de nós aprendemos a ouvir a dor por trás da agressividade, a ver a necessidade por trás da força,
a encontrar a humanidade por trás da máscara que todos usamos para sobreviver. Suas palavras ecoaram pelo auditório como uma bênção, tocando corações e mudando perspectivas. Na plateia, havia empresários que repensariam suas práticas, professores que veriam seus alunos com novos olhos e jovens que descobririam que suas próprias limitações poderiam ser transformadas em superpoderes. O Sr. Winters me ensinou que a riqueza verdadeira não está no que possuímos, mas no que podemos dar, disse Jefferson, olhando diretamente para Alexander. E eu espero ter ensinado a ele que a visão verdadeira não vem dos olhos, mas do coração. Quando aprendemos a ver com o coração, descobrimos que todos nós somos conectados, todos nós somos importantes e todos nós temos o poder de transformar o mundo ao nosso redor. Quando a palestra terminou e os aplausos ecoaram pelo auditório, Alexander se levantou e aplaudiu com lágrimas nos olhos. Ele havia encontrado em um adolescente cego de uma cidade pequena no norte do Canadá o professor que havia procurado durante toda a sua vida. E Jefferson havia encontrado em um bilionário solitário o meio para transformar seus sonhos em realidade. Naquela noite, enquanto caminhavam juntos pelas ruas geladas de Whitehorse, acompanhados por 3 malamutes que haviam se tornado símbolos de transformação e redenção, ambos sabiam que suas vidas haviam sido mudadas para sempre por um encontro que havia começado com medo e terminado com amor. A história deles se tornou uma lenda em Whitehorse, depois no Canadá e eventualmente ao redor do mundo. Era uma história sobre como a verdadeira visão vem do coração, como a riqueza real está na capacidade de tocar outras vidas, e como às vezes são as pessoas que menos esperamos que nos ensinam as lições mais importantes sobre o que significa ser verdadeiramente humano. E assim, em uma pequena cidade no norte gelado do Canadá, 2 mundos colidiram e criaram algo belo, uma amizade que transcendeu todas as barreiras de classe, raça e circunstância, provando que quando abrimos nossos corações para a possibilidade de transformação, milagres podem acontecer nos lugares mais improváveis e através das pessoas mais inesperadas. E assim, chegamos ao final desta história incrível que nos mostra como a verdadeira visão vem do coração. Se você se emocionou com a jornada de Jefferson e Alexander, deixe seu like, compartilhe com alguém especial e se inscreva no canal para mais histórias que transformam vidas. Me conte nos comentários. Qual foi o momento que mais tocou seu coração? Até a próxima história. E lembrem-se, às vezes são aqueles que menos esperamos que nos ensinam as maiores lições da vida. Um grande abraço.